Para conversar sobre isso, nós precisamos abordar um tema que é o tal do monopólio. Primeira coisa, não há monopólio no Brasil. No caso do refino e da exploração de petróleo, desde 1997, na gestão Fernando Henrique Cardoso, o monopólio caiu. E anteriormente a isso, no caso da distribuição, nunca houve monopólio. Falar em monopólio hoje trata-se de uma mentira. Toda e qualquer empresa de petróleo pode vir até o Brasil, construir suas plantas, refinar petróleo, assim como acontece na exploração, onde diversas empresas estrangeiras participaram de leilões e hoje possuem suas plataformas, retirando óleo, inclusive do pré-sal, aqui no nosso país. As empresas estrangeiras alegam que a Petrobras não possui uma política de preço constante. Ou seja, não há garantia de que modelo a Petrobras irá adotar para precificar os seus derivados. Se você olhar para o passado, a Petrobras adotou diversas políticas distintas no decorrer da história. Ela já teve políticas abaixo do preço de importação, já teve políticas acima do preço de importação, e hoje a Petrobras pratica uma política de preço que está diretamente relacionado com o preço de importação. Ou seja, a Petrobras pratica um preço baseado no preço que uma outra empresa distinta conseguiria trazer para o Brasil combustível, independente dos custos. As empresas, a partir dessa lógica, elas alegam que o Brasil então não teria a Petrobras não tem uma política de preço constante e por isso seria muito difícil competir nesse mercado. A priori, nos traz um sentimento de que, olha, quanto mais competição, melhor. Vai haver uma disputa de mercado e com isso os preços serão menores. Eu quero refutar isso com duas coisas básicas. Primeiro, não existe concorrência maior do que existe com os postos de gasolina. E aí eu te pergunto, na sua cidade, você consegue comprar gasolina ou diesel por preço mais barato de um posto para o outro? Eu aposto que a resposta é não. Na maioria das cidades, o preço do combustível, apesar de você ter donos distintos, você ter distribuidoras distintas, bandeiras distintas, o que acontece na prática é uma formação de um grande cartel onde o preço do combustível acaba sendo o mesmo. Quando você traz para o refino, é ainda pior, porque você está vendendo uma refinaria, por exemplo, em Manaus, e uma refinaria em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Essas refinarias não concorrem entre si, elas passarão a ter donos distintos, locais geográficos distintos. Ali não haverá concorrência. É uma falsa premissa a história que vendendo refinarias você terá concorrência. Na verdade, você gerará monopólios locais, aonde o dono daquela refinaria dirá o preço. E mais ainda, como quem está comprando, quem pretende comprar a priori são os grandes players internacionais, as majors, os grandes investidores, eles vão querer sim que no Brasil se tenha uma política de preços alinhada ao preço internacional. Então pouco importa quanto a Petrobras extrai o pré-sal lá na bacia de Santos. O que importa, na verdade, é que você venda os derivados por um preço que remunere os ativos lá no exterior. E o preço será o preço de hoje ainda majorado, porque essas empresas ainda terão a opção de não produzir no Brasil e importar de suas bases em outros países em detrimento da produção local. Olhando a política de preço da Petrobras, em sua história, nós podemos dividir isso em três grandes momentos. Num primeiro momento, a Petrobras tinha uma visão de longo prazo. Ou seja, às vezes ela vendia abaixo do preço paritário e às vezes acima. O que isso na prática garantia? Que no médio e longo prazo se perdia hoje e se ganhava amanhã, equilibrando seus custos e a remuneração dos seus ativos. No segundo momento, no governo Dilma, a Petrobras adotou uma postura de contingenciamento dos preços, extremamente polêmica, porque em alguns momentos dessa política, a Petrobras importava combustível e subsidiava aqui no Brasil, gerando inclusive problemas de caixa para a companhia. E atualmente, o modelo adotado desde Pedro Parente, na gestão Temer, e agora se perpetua no governo Bolsonaro, uma política de preço baseada na paridade internacional, mas baseado no preço de importação. O que quer dizer isso na prática também? Isso quer dizer que a Petrobras vende o combustível hoje pelo mesmo preço que uma empresa importadora venderia para o brasileiro, independente dos seus custos. Nós achamos que a política da Dilma, daquele modelo, foi muito ruim e prejudicou a companhia. Mas esse modelo atualmente adotado também é muito perverso. Ele maltrata os trabalhadores, maltrata o povo brasileiro e onera os custos do Brasil. Então, as empresas, a partir dessa lógica, elas alegam que o Brasil, então, não teria a Petrobras não tem uma política de preço constante e por isso seria muito difícil competir nesse mercado. Agora, prestem atenção. O que essas empresas querem?
Essas empresas querem que a Petrobras pratique o preço de paridade internacional, ligado à importação. Isso é muito bom para as empresas. É só olhar os balanços delas. Para você, isso é muito ruim. Isso quer dizer combustível mais caro, isso quer dizer gás de cozinha mais caro, e aí basta a gente lembrar um pouco do que foi a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros foi fruto de uma ação da gestão Pedro Parente muito forte, aonde os ajustes de preços eram diários e o caminhoneiro muitas vezes saía de casa com seu frete e quando chegava até o ponto onde ele ia entregar a mercadoria, ele não tinha garantia que a volta ele conseguiria custear, porque o preço do diesel tinha aumentado. Ou seja, essa política que o atual governo defende e que as grandes empresas de petróleo, que a gente chama de majors, também defendem, pode ser muito bom para elas, mas para o povo brasileiro e para você, contribuinte, é muito ruim. A Petrobras pode sim, ela deve ter uma política de preço que remunere o seu capital, que dê lucro, até porque o governo é o principal acionista dessa empresa e é importante que isso retorne, mas tem que ser uma política de preço que respeite o povo, que dê condições e acesso à população, principalmente à população mais carente, em situações como, por exemplo, a do gás de cozinha. A venda das refinarias, de maneira alguma, gerará mais empregos. Basta ver o que essas empresas fazem pelo mundo. Em vez de produzir no Brasil, em vez de contratar equipamentos e mão de obras locais, eles vão dar preferência para contratar, primeiro, onde é mais barato, e segundo, nos seus países sede. É assim que eles trabalham. Nós podemos pegar como exemplo a Petrobras e a indústria naval. Basta olhar no passado, 3, 4 anos atrás, que a gente vai lembrar como eram os estaleiros, a quantidade de empregos gerados e a quantidade de fornecedores que ali dependiam desse negócio e contratavam pessoas brasileiros para produzirem os seus equipamentos. Quando você traz uma empresa de fora, quando você traz uma Shell, uma Esso, uma Equinor, independente da empresa que vem estrangeira, ela não vai priorizar o Brasil. Isso quer dizer menos empregos, isso quer dizer a destruição da engenharia nacional, isso quer dizer menos investimento em tecnologia. Basta lembrar que no pré-sal, que são águas ultraprofundas, foi o Brasil que desenvolveu essa tecnologia, foi a Petrobras, foram os engenheiros e técnicos da Petrobras que desenvolveram isso. Dependesse da Shell, o pré-sal não tinha sido descoberto. Essa é outra falácia. A Petrobras é um orgulho nacional. É o Brasil que deu certo. Eu sei que no último período nós sofremos muitos ataques. E de fato, a Petrobras cometeu muitos erros. A Petrobras foi envolvida em inúmeros escândalos de corrupção. Isso é muito triste. Isso tem que ser investigado e as pessoas que forem culpadas precisam pagar e estão pagando por isso. Agora, privatizar não é a solução. Se o setor privado fosse tão honesto, nós não teríamos casos como o Odebrecht, como a Siemens, BMW, Volkswagen e inúmeras outras grandes companhias que se viram envoltas em grandes escândalos de corrupção. Privatizar não é a solução. Ao contrário, privatizar não combate a corrupção, privatizar aumenta os custos para você que está me assistindo e mais do que isso, o que combate corrupção não é privatização, é Ministério Público atuante, é Polícia Federal e principalmente uma legislação que combata os malfeitos. Pensar que privatizar vai resolver o problema da corrupção é um equívoco. Fosse assim, não teríamos os exemplos que eu citei. Privatizar a Petrobras é vender o Brasil. Quando eu falo da Petrobras, eu não estou falando só do meu emprego. Poderia ser fácil, já teria motivos suficientes para defender a Petrobras, já que eu sou concursado e trabalho lá. Agora, quando a gente fala da Petrobras pública, eu estou falando de uma garantia que você, que está me assistindo, tenha combustível mais barato. Eu estou dizendo que muitos empresários pequenos, aquele lá que trabalha lá na cidade de Paulínia, do lado da refinaria, próxima à refinaria da Replan, ou aquele pequeno empresário que trabalha lá próximo à refinaria de Manaus, eu estou dizendo desse cara que muitas vezes fornece a comida para os trabalhadores terceirizados. Eu estou dizendo do médio empresário que precisa contratar e que precisa entregar os seus produtos para a Petrobras. Quando você retira a Petrobras pública do cenário e bota a Petrobras privada, na prática, você tira o emprego não só dos trabalhadores da Petrobras, mas de todos aqueles que dependem da companhia. Seja esse pequeno empresário, seja o médio, seja os trabalhadores dessas empresas e mais, você penaliza o Estado do ponto de vista da arrecadação. Porque nenhuma empresa privada tratará a relação com o ente público como a Petrobras trata, com respeito e de maneira conservadora, pagando todos os seus impostos. Defender a Petrobras é defender o Brasil.
Imagine vocês que uma empresa 100% pública, ela pode decidir investir em lugares que o setor privado dificilmente investiria, como por exemplo a construção de uma refinaria no Nordeste, como foi as refinarias Premium que foram abortadas. Ou ainda, a Petrobras poderia desenvolver pequenos empreendimentos, pequenos fornecedores em locais onde a indústria ainda não está desenvolvida. Uma empresa pública pode fazer isso, uma empresa privada também pode, mas ela não faz, porque o que está em jogo não é a soberania de um povo. O que está em jogo, quando se fala para uma empresa privada, é o lucro. E o lucro, puramente pensando nele, ele só gera guerra, miséria e fome. Por isso que a Petrobras pública é essencial para que o Brasil possa retomar o seu desenvolvimento. Para além de toda a importância da Petrobras, enquanto geradora de empregos e de recursos para o nosso país, a Petrobras tem um outro papel, que é um papel de garantir a soberania energética. Duas questões básicas. Primeiro, dificilmente nos rincões desse nosso país, os lugares mais pobres e mais distantes, se a empresa não fosse uma empresa de característica pública, dificilmente um agente privado forneceria combustível para esses locais mais distantes. Primeiro de tudo. Para além disso, existem outros momentos muito duros na nossa vida. Por exemplo, a história das greves dos caminhoneiros. E aí é fácil lembrar. No ano passado, a greve com o Temer, que não fosse, e a greve nasceu basicamente pelo aumento constante dos preços da Petrobras, fosse a Petrobras privada, naquele momento ela continuaria reajustando os seus preços e a greve teria se estendido ainda mais. E quando a gente pega agora a última tentativa de greve dos caminhoneiros, não fosse uma ação de governo para que ela não reajustasse os seus preços, teríamos uma outra greve. Então, uma empresa pública como a Petrobras, ela tem uma outra tarefa, que é também ser instrumento para apaziguar as tensões sociais. Não dá para deixar isso de lado. A Petrobras foi criada para atender o povo brasileiro. As reivindicações são legítimas. Numa empresa privada, dificilmente os acionistas... Imagine você, que se em vez da Petrobras, no último momento do governo Bolsonaro, da ameaça de greve dos caminhoneiros, não tivesse a Petrobras. Fosse uma empresa chinesa ou inglesa. Você acha mesmo que os acionistas ingleses ou o Estado chinês levaria em conta a possibilidade de uma greve no Brasil? Você acha mesmo que o quanto você está pagando no combustível seria um problema para eles? Ou eles olhariam única e exclusivamente os resultados financeiros da Petrobras? É por isso e por outras coisas que privatizar a Petrobras é um erro. A Petrobras precisa ser uma empresa pública. Talvez a grande questão é que a Petrobras deva ser uma empresa 100% pública. Grandes países possuem grandes empresas. Neste momento, existem muitas informações. O que eu te recomendo é que você olhe com cuidado. Não só a informação, não apenas leia com cuidado, mas tente entender de onde vem. Porque grandes grupos midiáticos têm interesses muito parecidos com grandes petrolíferas internacionais. Provavelmente, os interesses de grandes grupos econômicos e grandes petrolíferas, como por exemplo a Shell, a Total, a Esso, não são os mesmos que o seu. Então, fique atento, preste atenção de onde vêm as informações. Forte abraço.